E já tem o nosso primeiro convidado direto de Brasília, viu, Matheus? Nós temos aí o doutor Augusto Tolentino. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem, Roberto? Também com a gente o nosso estimado colega Henrique Borges. E, Roberto, em nome do Dr. Marcos, que teve uma emergência, ele infelizmente hoje não poderá participar, mas estará conosco na próxima meia hora o deputado Eduardo Veloso. Muito bem, Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. Agradeço mais uma vez a honra do convite, cumprimento também a audiência. Estou à disposição para colaborar no que eu puder. Olha só que um programa muito especial, então vou pedir para vocês compartilharem muito, porque tem presente especial hoje. Brasília é sempre muito agitada, doutor Augusto Tolentino, não? E essa semana não é diferente. Roberto, Brasília está em chamas não só pela alta temperatura e pela baixa umidade do ar, mas realmente, como sempre, pegando fogo. É verdade, hoje, inclusive, nós tivemos aí a prisão, né? A determinação de uma prisão de uma figura importante no governo Bolsonaro. Eu queria a sua primeira impressão, doutor Augusto Tolentino. Olha, após o depoimento do ministro Anderson Torres, essa prisão me pareceu bastante casuística, porque ela vislumbra descredenciar esse depoimento que foi prestado, sob a minha humilde opinião. E há também uma dúvida muito grande sobre a ida do ex-ministro Anderson Torres ao Salvador, e que lá se teria combinado que essa fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal fosse intensificada sob a ótica da denúncia para prejudicar a candidatura do atual presidente. Vamos aguardar o desfecho, o tempo está quente aqui. Curioso é que o doutor Silvinei é um dos quadros mais qualificados da Polícia Rodoviária Federal. É impressionante o currículo dele e os relevantes serviços prestados que ele tem. Realmente chama muita atenção essa prisão. Eu vou pedir desculpa para o doutor, eu acabei confundindo o nome dos dois doutores. E eu estou com medo de errar. Por favor, repita seu nome, doutor. Henrique, o meu Henrique, Roberto. Desculpa, doutor Henrique, perdão por essa minha confusão aqui, né? Aqui, aliás, nós temos tanto autoridades aqui, eu acabo me confundindo. Aliás, ontem quero mandar um abraço, que foi o aniversário do presidente da Ordem de Guarulhos, doutor Abner Vidal. Estivemos lá, foi uma festa realmente muito bonita. Parabéns ao presidente da Ordem aqui da cidade de Guarulhos. Doutor Henrique, muita gente, eu já ouvi hoje, muitos dizendo que foi um certo exagero essa prisão. Foi um exagero, doutor? Então, Roberto, de fato, essa prisão acabou nos pegando de surpresa, porque esse inquérito ele vem tramitando desde a época do período eleitoral, mais especificamente do segundo turno. Então, eu confesso que nós não esperávamos. E tem uma coincidência muito grande em relação ao depoimento de ontem do ex-ministro Anderson Torres na CPI. E, assim, passando os olhos sobre a decisão do ministro, a gente vê que a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ela está inteiramente baseada nessa questão da interferência no pleito do segundo turno, que teria sido feita uma planilha com relatórios onde o nosso atual presidente, o Lula, teve mais votos lá no Nordeste, para que se direcionasse algumas operações policiais naqueles locais no dia do pleito do segundo turno.
Então, assim, foi uma decisão surpreendente, como o inquérito, a grande maioria das suas peças estão ainda em segredo de justiça, a gente não consegue ter uma visão bem esclarecida sobre a questão. Mas foi uma grande coincidência mesmo, porque ontem nós tivemos na CPI o ex-ministro Anderson Torres. Um depoimento, doutor Augusto Tolentino, sobre tem que ter algumas situações para se decretar uma prisão, né? E alguns juristas aqui no dia de hoje, de uma certa forma, eles dizem que não havia essa necessidade dessa prisão nesse momento. Qual a sua opinião jurídica, doutor, com relação a havia necessidade e esse pedido, ele contemplou as questões jurídicas para ser emitido, doutor? Olha, eu tenho total respeito pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas eu entendo que não, Roberto. Porque, veja, como o doutor Henrique falou com muita propriedade, esse inquérito já vem rodando há bastante tempo, e não haveria necessidade dessa prisão, uma vez que ele não ameaçaria testemunhas, ele não preencheria os requisitos para que tivesse a prisão preventiva decretada. Eu entendo isso assim um exagero. Eu vejo isso muito como uma caça às bruxas, tá? Eu vejo tempos muito sombrios pela frente, Roberto. Eu até hoje escrevi um texto sobre isso, porque as prisões que foram determinadas desde o ano passado, elas demonstram, sob a minha humilde ótica, um claro desvio de função constitucional do STF, que parece até recheado de ativismo político. Porque, veja, o STF, que é uma corte constitucional, ela, hoje, há tempos, ela se posiciona como vítima, ela investiga, ela denuncia, ela julga, atropelando a Constituição, atropelando o Ministério Público Federal, o Executivo e o Legislativo. Então, a cada dia, fica mais evidente esse desequilíbrio, o desrespeito do STF com os outros poderes. Eu até ouso dizer que, poxa, parece até uma pseudo-ditadura de toga. Não se respeitam as decisões dos deputados, outros deputados recorrem ao STF e o STF modifica, exige explicações do Poder Executivo. São atribuições que elas saltam aos olhos, entende? Então, parece até que é uma caça a bolsonaristas, a palavra de ordem que se demonstra a cada nova determinação. Mas sabe uma coisa que chamou bastante atenção? O boato, né, da possível substituição do vice-presidente Geraldo Alckmin acabou, curiosamente, ao mesmo tempo que isso aconteceria, o doutor Alexandre de Moraes, que foi indicado por ele, para o ex-presidente Michel Temer, autorizou a apresentação das imagens que o ministro Flávio Dino dizia não ter autorização para mostrar, e que parece que na CPI do 8 de janeiro pode gerar problemas sérios para o governo. Então parece que pela primeira vez houve uma decisão contrária aos interesses do atual governo. Então isso chamou atenção, bem como uma mudança suave de postura em relação ao ex-ministro Anderson Torres, com a autorização de que ele poderia se calar diante daquilo que pudesse produzir contra ele, provas contra ele. Então, assim, ato contínuo, vem a determinação da prisão do policial federal Silvinei Vasquez, que é um dos mais qualificados quadros. Então, essas decisões, essa própria prisão,
me pareceu totalmente desnecessária, uma vez que o tempo que já decorreu foi bastante longo desde o início desse inquérito, dessa apuração, e não haveria, ele não ofereceria nenhum tipo de risco à instrução processual. Então, eu entendo, com todas as vênias, com todo respeito à decisão, totalmente desnecessária. Questão para o doutor Henrique. Doutor Henrique, dá essa impressão, né? E olha que eu não sou nem de esquerda nem de direita, mas muita gente que também não tem nenhuma tendência política está percebendo uma certa tendência, como se fosse realmente uma caça às bruxas, como se tivesse o judiciário tivesse o poder de modificar algumas leis que foram escritas pelo Legislativo para fazer exatamente o que ele acha que entende que nesse momento cabe, mas que não caberia num governo diferente, doutor. O senhor também entende que, de repente, o judiciário pode estar puxando mais de um lado, esticando mais para o outro, dependendo da situação e dependendo dos governos que estão no poder, doutor Henrique? Bom, sem dúvidas, Roberto, essa tensão entre o Poder Judiciário e os outros poderes, principalmente o Legislativo, nós temos até uma frase famosa que foi escrita na década de 70 por um italiano que é chamado Bobbio, que ele dizia que o século XIX foi o século dos monarcas, do Poder Executivo, a gente pode entender, o século XX foi o século do parlamento, e o século XXI seria o século do judiciário, porque após a construção dos direitos e o entendimento das pessoas de que elas teriam esses direitos, elas exigiriam do judiciário, nesse século que a gente está vivendo agora, que o judiciário implementasse esses direitos. Essa tensão é uma tensão histórica que a gente tem em todos os lugares do mundo, assim, se a gente pega assim, até durante a campanha eleitoral do Nixon, década de 60, 70, ele já atacava o Supremo lá nos Estados Unidos, dizendo que eles viviam numa ditadura de toga e que era um absurdo, porque o Supremo ele acaba tendo, dentro dessa estrutura democrática, esse poder de dar a última palavra para que se evite o que a gente chama de utilitarismo, que é uma maioria massacrar e não respeitar os direitos de uma minoria. Então, a Suprema Corte, ela é um órgão contra-majoritário, então ela tem esse poder de brecar os outros poderes que são representados pela maioria, né, através da escolha quadrienal, através do voto. A gente percebe que a atuação dos ministros hoje no Supremo Tribunal Federal, elas são políticas e, assim, a gente não tem mais aquelas situações em que se disfarçava, trazia para o campo jurídico para se decidir de alguma forma, tanto nos votos hoje em dia, a gente vê que os ministros recebem abaixo-assinado, que é uma coisa assim que não faz sentido algum, não tem lógica. Eles utilizam vários dados também para construir os seus votos, então eles realmente hoje são figuras políticas e exercem funções políticas, e os votos são políticos. Então, o nosso sistema está totalmente desbalanceado. Nós vamos ter que pensar em alguma solução para esse problema, porque não dá para que uma maioria seja governada por 6 ou 7 pessoas, que é uma maioria do Supremo Tribunal Federal, possa governar 200 milhões de pessoas. Até porque a gente vive em uma democracia, que é o povo, e não em uma judiciocracia, que é onde o judiciário governaria a nação. Falando mesmo em coisas de Brasília que estão pegando fogo, viu, doutor? O senhor quer complementar mais uma questão, doutor? Eu quero te pontuar, Roberto, que assim, uma coisa que me chamou, que está me chamando muita atenção, é esse temor ao Bolsonaro, tá? E ao povo, que como eu votou nele. Se mostra cada vez mais intenso. Roberto, recentemente houve a vaquinha e o número de doadores dessa vaquinha, que supostamente teria
superado 88 milhões de pessoas, 88 milhões de CPFs. Esses números não são confirmados, tá? Mas isso demonstraria um aumento expressivo de apoio, mesmo ele estando inelegível. O que nos permite fazer devaneios, até com os resultados das eleições, e isso atrelado às bravatas do atual mandatário, que o tempo todo tenta se defender disso. Então, assim, que medo é esse de quem está inelegível? Já está colocado à margem da vida pública por pelo menos 8 anos, né? Então, um pouco mais à frente, levando em consideração a cassação do deputado Deltan Dallagnol, sob a minha humilde ótica e sob a de uma grande parte de juristas do Brasil, ela superou o absurdo jurídico e nós já temos as próximas possíveis vítimas, metas, que é o senador Sérgio Moro e agora a deputada Carla Zambelli, ou qualquer outro bolsonarista que ofereça resistência aos absurdos, né? Fantasiados de grandes feitos pela imprensa chapa branca. Aliás, o déficit do primeiro semestre do Brasil já demonstra um tormentoso caminho que nós vínhamos caminhando ao contrário. O ano passado nós tivemos superávit no final do ano e nós já estamos com um déficit gigantesco. Então, assim, como eu brinquei com você, Brasília hoje está em chamas em pleno inverno e pelos desdobramentos que estão acontecendo dessas situações. Há de ser claro uma coisa, os 3 poderes são interdependentes entre si, e essa independência não está sendo, sob a minha humilde ótica, respeitada. 2 advogados direto de Brasília comentando essas decisões bastante polêmicas do Supremo aqui, né? Interessante que muitos advogados de esquerdas também têm contestado algumas questões. Quem está nos acompanhando, vejam só, doutores, é o Lúcio de Amaral Vieira, está dando boa noite para nós e também dando parabéns para o programa. E também a doutora Ismante, eu falei certo, doutor Henrique? Doutora Ismante. Boa noite a brilhante oftalmologista. Doutor Ismante é um baluarte da oftalmologia nacional. Uma brilhante médica. Nós já tivemos a satisfação de tê-la entrevistado por você. É verdade, né? Eu vou fazer uma visita a ela, né? Já que ela é uma oftalmo, né? E eu sou uma vítima do glaucoma. Quem sabe ela dá uma olhadinha nos meus olhos aqui. Nos acompanhando o engenheiro Eduardo Henrique Martins, ele que é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui da cidade de Guarulhos. Também o advogado, nosso amigo Dr. Luiz Cabral. Boa noite, Roberto, parabéns pelo programa e o tema bastante polêmico e saudações aos colegas que brilhantemente estão enfrentando o delicado assunto, extremamente complicado, né? Direto de Brasília, doutor Henrique Borges e doutor Augusto Tolentino. Também estamos aí com o Eduardo Veloso. Já estamos conectados? Perfeitamente. Deputado Eduardo Veloso, seja bem-vindo, deputado. Boa noite a todos que nos assistem. Augusto, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus aqui. Doutor Eduardo. Boa noite, doutor Eduardo. É uma honra tê-lo conosco novamente. Eu que agradeço a participação, estou às ordens. Muito bem, aqui deixa eu só dizer aqui que nós estamos com uma audiência bacana aqui em Guarulhos e eu vou agradecer o pessoal, além do doutor Cabral que está nos acompanhando, tem a doutora Ismante, doutor Nelson Júcio, advogado, Antônio Rogério Rodrigues, dando boa noite para nós, André Oliveira, o Tribunal de Justiça em São Paulo chancela bancos em detrimento do consumidor. É possível mudar isso? Olha que coisa interessante. André Oliveira, o Tribunal de Justiça em São Paulo chancela os bancos em detrimento do consumidor.
Silvia Helena tá com a gente, muito obrigado. E ela marcando um monte de amigos aqui. Andréa Couto, dando uma boa noite para o deputado federal o Alencar Santana, que estava conosco no bloco anterior. Edna também, Magali Gomes, Luiz Carlos Peninha, Fátima Marcato, um monte de gente aqui. O doutor Eduardo Veloso é também oftalmo, doutor? Isso, sou oftalmologista. Muito bem. Bom, e tá a prece de ter uma nova eleição aí no Conselho? Será no próximo congresso agora, dia 24, em Fortaleza, né, a eleição. Muito bem. E quais são as dificuldades que a categoria vem enfrentando, doutor? Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem é o problema da interiorização, de conseguir colocar o profissional em todos os municípios. E muito disso acontece porque a oftalmologia ela está no SUS, na média e na alta complexidade. Se nós, de alguma forma, conseguíssemos levar a oftalmologia para a baixa complexidade, ou seja, para a atenção básica, isso já ampliaria o acesso das pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além disso, seria, de alguma forma, a gente, no geral, aí eu falo da medicina no geral, uma melhor remuneração da tabela SUS para todos os médicos, para todo mundo. É um outro ponto. E o terceiro ponto que a gente tem aí é uma luta de classe, né, que é uma pauta que se fala muito nas eleições do Conselho, seria a oftalmologia sendo exercida por profissionais não médicos. Então, essa é uma terceira pauta do qual eu acho que vai ser muito discutida nessa eleição. Isso nós estamos falando até com o doutor Augusto Tolentino, né? Não é uma usurpação da medicina, quer dizer, é um não profissional fazendo uso de uma outra profissão a qual não está habilitado. Isso não é um crime? Sim, é um crime. Tem vários casos já no Brasil que essas pessoas já foram presas, tiveram os consultórios lacrados. Isso já aconteceu várias vezes. Só que o que a gente observa no dia a dia é que ainda tem vários atendendos. Então, eu acho que, de alguma forma, tem que ser corrigido isso, porque a população não pode correr o risco de achar que está sendo atendido por um profissional adequado e, quando for perceber, não é um profissional adequado. Seria a mesma coisa que eu, que não tenho a capacidade de construir uma casa ou de fazer um projeto de uma casa ou de um prédio, desenhar um projeto e mandar alguém fazer. Aquela casa vai estar em risco, aquele prédio vai estar em risco. Então, é isso. Nós temos hoje profissionais capacitados no Brasil inteiro para atender a demanda, sim, que o SUS necessita. Nós só precisamos melhorar a forma de acesso desse pessoal e a remuneração, porque nós sabemos que tudo isso recai sobre remuneração, né? Doutor Augusto Tolentino. Doutor Augusto Tolentino, entra na conversa aí e já traga o seu parecer, o seu pensamento a respeito do tema. Doutor Augusto Tolentino. Razão total do doutor Eduardo Veloso, um brilhante médico, um brilhante deputado federal, preocupado com a saúde do brasileiro, preocupado também com a saúde do cidadão, da população do Acre, por onde ele foi eleito deputado federal, com todo louvor. Eu tive a oportunidade de me reunir com ele rapidamente, hoje à tarde, em que nós discutimos exatamente essa preocupação da oftalmologia ser encarada como na saúde primária do SUS, ou seja, ser um primeiro atendimento para que justamente as crianças, os idosos, a população
tenha um diagnóstico correto, elaborado por um médico que fez 6 anos de faculdade, 3 anos de especialização, e que faz uma das áreas mais sensíveis da medicina, que é a visão. Então, o doutor falou com muita propriedade, e até me chama a atenção, porque os defensores da oftalmologia, que é uma das chapas que defende, que concorre à eleição do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem como foco justamente melhorar a saúde ocular do país, bem como o projeto do deputado Eduardo Veloso. Roberto, para a sua perplexidade, existem uma quantidade enorme de óticas oferecendo exames gratuitos feitos por profissionais que não são médicos. E esse é o grande problema, porque ele pode receitar um óculos para alguém que mascare um sintoma de uma doença ocular gravíssima, não detectada, que pode levar essa pessoa à cegueira. Então, assim, nós começamos desde a infância da tenra-idade, quando você observa que as crianças começam a não ter rendimento na escola porque não estão enxergando, apenas colocar o óculos não resolve o problema dessa criança. Essas crianças precisam ser atendidas por oftalmologistas para detectar eventuais doenças e fazer o correto tratamento para que não tenhamos daqui a algum tempo uma legião de cegos no Brasil. Nós vamos estar prejudicando absurdamente, se isso continuar ocorrendo, a população. Primeiro, sobrecarregando a Previdência Social, que será obrigada a sustentar essas pessoas com essa deficiência visual. E segundo, destruindo uma juventude que hoje, com o advento dos computadores, dos celulares, tem tido a visão extremamente sacrificada por conta dessa luminosidade e correndo o risco de ser um exame grátis, um exame gratuito, que na verdade não é feito por médico. Realmente isso é um crime e o doutor Eduardo Veloso, com muito critério, discute isso no Congresso e nós precisamos, Roberto, de uma campanha nacional para protegermos os nossos filhos, a nossa população, dizendo que é necessário para exame de visão um médico oftalmologista. Nenhum aventureiro tem o direito de fazer algo diferente disso. O doutor Henrique Borges. Doutor Henrique Borges, o seu parecer sobre o assunto, por favor? Bom, Roberto, eu acabei me debruçando também sobre esse assunto que o doutor Tolentino acabou me inteirando bastante sobre essa questão e realmente, assim, não tendo o conhecimento científico, médico, o que a gente consegue observar são os vários interesses que estão atentos a essa questão, inclusive interesses internacionais, entidades como OMS interferindo em alguns países para que se tente, por influência desse mercado, que é um mercado que movimenta só no Brasil algumas dezenas de bilhões de reais, esse mercado, tanto de óticas quanto de empresas que vendem cursos técnicos também, e no caso dos optometristas, cursos de tecnólogos, e eu acabo enxergando isso, de forma bem resumida, como aquela questão da politização da ciência, que a ciência, por si só, ela é algo que não tem como ser politizado. Amanhã ou depois podem se fazer 20 ou 30 leis dizendo que não existe a lei da gravidade ou a lei da atração, mas a realidade vai sempre se impor. Então, essa politização da ciência e tentar, de alguma forma, fazer com que esses interesses econômicos se sobreponham à saúde da população, acho que pode acarretar vários prejuízos que durante décadas a gente vai ter que arcar com isso, e eu me solidarizo desde o início, quando essa questão foi levantada pelo Dr. Augusto, eu me solidarizei já, principalmente pelo olhar social, que sempre acaba afetando a população mais carente, que a gente tem a obrigação de cuidar. Então é uma questão realmente importante, e até
Parabenizo pela sensibilidade em estar tocando nesse tema aqui hoje, Roberto. Tinha a ideia, deputado Veloso, que o oftalmo não estava na coisa mais básica, na unidade básica de saúde, porque eu sou vítima de uma doença nos olhos, e se eu tivesse um acompanhamento desde mais cedo, poderia ter evitado. Eu tenho uma perda de visão de 40% em um dos olhos, mas me espantou essa informação de que na rede básica não existe o oftalmo para... Eu acho que até é importante se estivesse nas escolas, né? Porque muitas crianças sofrem na escola e o professor não tem como detectar essa doença, né? E aí nós temos esse problema ainda maior de que são profissionais ou grandes empresas tentando tirar vantagens em detrimento da boa saúde ou dos profissionais de oftalmologia, deputado Veloso. Ô Roberto, nós já pensamos nisso e de alguma forma nós já estamos tomando algumas providências perante a isso. A primeira providência que nós tomamos foi feito um projeto de lei que fez com que a oftalmologia, propondo que a oftalmologia vá para a atenção básica de saúde, sem ter que passar por um médico clínico ou pediatra ou um outro médico da atenção básica. A oftalmologia, estando na atenção básica, nós conseguimos aumentar a ramificação, porque a maioria das prefeituras do Brasil, elas não têm média e alta complexidade, ou seja, mesmo que elas tenham dinheiro, não podem contratar um médico oftalmologista com recurso da saúde. Esse é um ponto. Então, a gente viabilizaria, melhoraria o acesso das pessoas. Um segundo ponto que nós já fizemos, para evitar, hoje no Brasil, temos mais de 33 mil crianças que nasceram, atual hoje, que nasceram com algum problema no olho. E o teste do olhinho não é obrigatório. Então, já apresentamos também um projeto de lei para tornar o teste do olhinho obrigatório. Aí você me pergunta, Roberto, mas doutor, e naquela cidade onde não tem o oftalmologista? Hoje nós temos o médico que pode ser capacitado para isso, não é um exame difícil, e temos hoje aparelho que dá para fazer isso por telemedicina. Ele manda a foto da parte do olho da pessoa e o oftalmo, através da telemedicina, pode validar. Então isso já é viável. Pronto, já pensamos nisso também. Em relação ao que você falou aos estudantes, são mais de 200 mil estudantes, por hora, 200 mil estudantes que têm algum problema oftalmológico. E muitos deles é a falta de óculos. Então já estamos também tomando aqui algumas medidas para que a gente possa resolver isso na entrada do ensino médio. O que vai ser, mais ou menos? A gente está traçando uma estratégia junto aqui ao governo para que a gente possa, de alguma forma, melhorar o acesso a todos os estudantes. Porque se, a partir do momento que você tem um filho, ou tem uma filha que vai entrar no ensino médio, ou no que a gente chama no fundamental ou médio, mudaram os nomes, né? Então, você já vai saber que dali para frente o seu acompanhamento tem que ser mais do que uma pessoa que não teve nada. E você vai dar qualidade no ensino daquela pessoa. Então já está sendo, a gente está fazendo isso em conjunto, com outras especialidades também, para diminuir essa defasagem que tem de pessoas que estão estudando e às vezes não se desenvolvem, ou por problema da visão, ou por um problema psicológico, ou seja, nós nos reunimos várias especialidades e estamos lançando, escrevendo aqui um projeto de lei para resolver essa parte aí. E aqui eu lancei um desafio para vocês também, que eu vou mostrar para todo o Brasil que o Acre vai ser o primeiro estado do Brasil do qual nós vamos conseguir levar atendimento de oftalmologia
e cirurgia em todos os municípios do estado. Escuta o que eu estou falando. Eu vou levar atendimento e cirurgia a todos os municípios. E não é de forma apenas uma vez no ano. Vai ser de forma periódica. Os municípios acima de 50 mil habitantes terão atendimento todo mês. Municípios de 20 a 30 mil a cada 2 meses. E municípios abaixo de 20 mil terão a cada 3 meses. O atendimento. E a cirurgia nós vamos fazer a cada 3 meses nas regionais. As cirurgias mais simples e as mais complexas nas regionais daqueles municípios. Bom, olha só, um monte de gente nos acompanhando aqui, ó, inclusive no nosso canal, tá ABO, diretoria, deve ser a Associação Brasileira de Oftalmologia que está nos acompanhando, né? Não Sim, sei. perfeitamente. Então, o pessoal da diretoria da Associação Brasileira de Oftalmologia está nos acompanhando. Mário Franco está conosco aqui, Cristiana Vakizaka também está conosco aqui, está dando parabéns aqui pelo deputado. Também aqui um monte de Celso Pinheiro, Paulo. Olha, maravilhosa a nossa audiência, mas nosso tempo acabou. Olha só que coisa. Então, 30 segundos, ao menos que isso, 15 segundos para o doutor Henrique Borges dar boa noite para nós. Doutor Henrique Borges, boa noite. Bom, muito obrigado, Roberto, doutor Augusto, deputado. É um prazer imenso sempre estar aqui. Agradeço mais uma vez. Augusto Tolentino, doutor Augusto Tolentino, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Roberto. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, deputado Eduardo Veloso. Parabéns pelo brilhante trabalho. Fiquei muito feliz de saber que a Associação Brasileira de Oftalmologia apoia a Chapa 2 para o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e nós temos certeza que eles desenvolverão um brilhante trabalho e junto conosco somarão apoio ao deputado para cobrarmos cada um dos deputados do Brasil para que votem em favor desse projeto do deputado, que é uma questão de saúde pública, que é um projeto que sim faz um Brasil verdadeiramente para o futuro. Obrigado, deputado. Obrigado, senhores. Agradecer ao deputado Eduardo Veloso. Muito obrigado, deputado, por dispensar esse tempo com a gente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, deputado. Eu agradeço, Roberto, eu agradeço, Henrique, eu agradeço, Augusto. E aos nossos telespectadores, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Amém. Estouramos nosso tempo aqui, agradecer a todos que estão aqui conosco, agradecer aos doutores, ao deputado federal. Hoje tivemos dois deputados federais aqui, um por São Paulo e outro pelo Acre aqui, mas falando de assuntos que envolvem toda a nossa vida.